conhecimento é extremamente importante. Extremamente importante. Tanto que a Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Amém? Diz ainda: conhecereis a verdade vos libertará. Mas, amados, todo o conhecimento que vocês puderem ter, sem a vida, é zero, é nulo, é vazio. O que eu quero com isso vos dizer? Tudo bem que nós precisamos de crescer no entendimento da palavra, precisamos de crescer no conhecimento das doutrinas e tudo mais, mas eu vos apelo a conhecerem a vida, e a vida é Jesus. Não venham à igreja ao ponto de se habituarem com Jesus. Nunca se habituem com Jesus. Não cantem ao ponto de se habituarem com Jesus. Não louvem ao ponto de se habituarem com Jesus. Não ofertem, dizimem, façam todas as coisas. Ouvi aqui que começou um novo coro ontem. Amém? Não façam tudo isso ao ponto de se habituarem com Jesus. Jesus é o elemento principal da igreja. Igreja sem Jesus é exatamente como uma festa, um casamento que a noiva veio, mas o noivo não veio. A igreja não é uma organização social, civil, política. A igreja é, antes de tudo, uma organização espiritual, cujo centro é Jesus. Cujo centro é Jesus. Sem Jesus não há igreja. Para a igreja existir, Jesus teve que vir, teve que morrer. Então, tirar Jesus do meio da igreja e colocar outras coisas é o pior atentado que se pode fazer com a igreja. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Glória a Deus. Agora, encontros com Jesus. O encontro que eu vos trago hoje é o encontro com o Gadareno. Amém? Encontros com Jesus. O encontro que eu vos trago hoje é um encontro com o Gadareno. Eu só vos posso dizer assim: essa mensagem não tem uma parte muito boa. Amém? Do início ao fim, ela é boa. Amém? Não esperem aquele momento em que vai haver uma parte em que, não. Do início, estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Do início ao fim. Então, o encontro com o Gadareno é a mensagem, é o título, é o tema da mensagem que eu trago para hoje. O encontro com o Gadareno. O encontro com o Gadareno. O encontro com o Gadareno. E vamos ler Marcos 4. Vamos começar em Marcos 4, 35 até 39. Eu vou contextualizar e depois vamos começar a ler Marcos 5, 1. Amém? Veja. Marcos, alguém está aqui? Alguém está aqui? A cidade em que estava Gadareno, o Gadareno na altura chamava-se Decápolis. Amém? E Decápolis era uma das 10 cidades gregas que estavam sob o Império Romano. Amém? Os judeus viviam num lado e do outro lado estavam então essas 10 cidades gregas, amém? Que estavam sob o Império Romano. O que tinha de especial essas 10 cidades? Essas 10 cidades eram cidades helenistas. Pastor, o que são cidades helenistas? Cidades helenistas são cidades romanas que se misturaram com a cultura grega. Amém? Portanto, naquela cidade, uma das coisas da cultura grega era a adoração ao conhecimento, de onde vem a filosofia, aqueles filósofos todos que vocês estudaram e tudo mais. Era ali onde tinha a assembleia, essas coisas todas, onde se admirava mais o conhecimento, propriamente falando, do que o conhecimento espiritual. E além do mais, também tinha os deuses, os Zeus, aqueles deuses todos que vocês conhecem, estavam naquela cidade. É nesta cidade onde vivia o Gadareno. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Em Decápolis, que vocês vão perceber. Para um judeu normal, passar para aquela cidade representava ir para um lugar impuro. Passar para aquela cidade representava ir para um lugar em que se adoravam deuses estranhos. Para um judeu normal, na verdade, não se atravessava o barco para se ir naquela cidade. Não era uma boa coisa. Aquele exemplo que vocês viram do Gadareno, de que ele vivia no sepulcro, os próprios porcos para judeus não representava algo bom, porque os judeus não comem porco. Alguém está a entender? Então, só o fato de haver porco naquela cidade já representava que aquela cidade tinha coisas impuras para os judeus.
é esta cidade para onde Jesus atravessou. E atravessou, amados, não para ir salvar a cidade toda. Jesus é muito bom. Atravessou para ir salvar uma pessoa. Uma pessoa. Vamos a isso? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. O outro lado era conotado como mesmo o outro lado. O lado que não se deveria ir muitas vezes. O lado em que não tinha nada para nos agregar. E por isso é que a Bíblia diz: e naquele dia, sendo já tarde, ou seja, num momento inesperado, ainda se fosse para ir lá de manhã, tudo bem, mas sendo já tarde. Alguém está comigo? Passemos para o outro lado. No versículo 37, ele diz, não podemos ler mesmo bem, 36 mesmo, os outros todos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Avança. Aqui eu começo a chamar a vossa atenção. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Por ele ter decidido passar para o outro lado, levantou-se um grande vendaval, como diz aqui na minha versão. E ele se levantou, versículo 39, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. A Bíblia nos relata que este vento que se levantou, este grande vendaval que se levantou, ela chama-se epitimau no grego. Amém? Este grande vendaval que está no versículo 37, amém? Chama-se epitimau no grego, que se levantou. E epitimau quer dizer algo que é provocado, que é lançado, que não acontece naturalmente. Lendo até aqui, você pensa que é uma coisa só normal que aconteceu. Mas o que na verdade estava a acontecer é que aquele vento, quem tinha mandado, quem tinha levantado esse vendaval todo, são os espíritos que estavam no Gadareno. Porque logo depois de Jesus atravessar, vem o Gadareno ter com ele, e Jesus lhe pergunta: quantos vocês são? O Gadareno respondeu: somos uma legião. Uma legião significa mais de 5.000 soldados romanos. Legião era mais de 5 ou 6 mil soldados romanos. Então, ele não respondeu legião dizendo que o nome do demônio, como muita gente pensa, era legião. Ele estava apenas a querer dizer: olha, a quantidade de demônios que estão em mim são mais de 5.000. Alguém está aqui? Levantaram um vendaval. Quem olhar para isso de maneira natural vai dizer assim: não, isso são coisas que acontecem. Mas Jesus nos mostra como isso não foi natural. Por quê? Porque ele repreendeu o vento e acalmou o mar. Jesus sabia que por trás daquele vento tinha pessoas lhe impedindo de ir libertar alguém. Jesus sabia que por trás daquela tempestade tinha pessoas lhe impedindo de ir libertar alguém. Por isso, quando ele se levantou, e ele até... Jesus nos dá lição em todo momento. Alguém que estava a ser atacado estava dormindo. Alguém que estava a ser atacado, ele dormia. Os discípulos levantaram: não te incomodes que nós morramos. Jesus levantou, não fez muito filme, acalmou o mar e repreendeu o vento. O mar é algo natural, mas o vento não era algo natural. O vento era algo espiritual. E era algo espiritual para impedir que alguém se salvasse e que o próprio Jesus fosse salvar alguém. Eu vou repetir isso. Era algo espiritual para impedir que alguém se salvasse e que o próprio Jesus fosse salvar alguém. Meus amados e minhas amadas, sempre que Deus te der um propósito, um chamado, alguém vai se levantar, alguma distração satânica vai se levantar para te impedir de salvar alguém, ou então que alguém seja
salvo. Jesus sabia que aquela atmosfera, aquela tempestade, não era algo natural, era algo enviado por algum ponto. Saiba distinguir as coisas enviadas pelo inimigo para te distrair do teu chamado e do teu propósito. Nem tudo é normal. Exatamente no momento em que você decide fazer algo para Deus, começa a se levantar ventos ou na tua vida financeira, ventos ou na tua vida sentimental, ventos ou na tua família. Nada é normal destas maneiras. Em cada um de nós, amados, a Bíblia diz: o justo, quem ganha almas é sábio, o fruto do justo é árvore de vida. Dentro de cada um de nós tem milhares de pessoas para serem salvas. Dentro de você tem milhares de pessoas para serem salvas. Os problemas e os desafios que o diabo traz dentro de ti é para te impedir de salvar alguém ou impedir que alguém seja salvo. Se Jesus não tivesse discernimento espiritual, ele teria ficado, teria dito: está bem, veio tempestade, vamos voltar. Levantou-se um vendaval, vamos recuar. Quantas vezes vocês já não recuaram por meio de uma pequena tempestade? Amados, atrás daquilo estava a resposta não só da tua vida, mas da vida de milhares de pessoas. Mas tu recuaste na primeira tempestade. Coisas se agitarem, mar se agitar é natural, mas tempestades invisíveis são espirituais. Saiba discerni-las. Um problemazinho que aconteceu e de repente não. Pensem vocês no início desse ano. Quantas vezes vocês decidiram que esse era um ano com Deus? Quantas vezes? Se eu vos perguntar a tantos de vocês por que não foi, vão dizer: aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu mais aquilo. Mas o mesmo aconteceu com Jesus. E Ele nos dá a maior lição de todas. No maior acontecimento da vida dele, Ele estava a dormir. Não porque Ele era sonâmbulo, mas porque Ele não deixou de confiar em Deus em meio às dificuldades. Se queres andar com Deus, se queres que Deus te use, se queres cooperar com Deus, não deixe de confiar em Deus. Não olhe para o lado, não olhe para as coisas que estão a acontecer. Não deixe de confiar em Deus. Paulo disse: não olho para trás, mas olhando para frente. Tem pessoas dependendo de ti. Tem pessoas dependendo de ti. Que por causa da primeira tempestade que tu recuaste, o gadareno continuou com os 5.000 demônios dentro dele. E essa não foi a primeira vez que o diabo fez isso. Quando Jesus nasceu, eu amo Jesus. Quando Jesus nasceu, quando foram dizer a rei Herodes que viemos adorar um rei, rei Herodes disse: vão adorar, e quando voltarem, quando tiverem a voltar, por favor, me tragam também para eu adorar. Quando ele viu que os magos não voltaram, rei Herodes matou todas as crianças de 2 anos, para que o evangelho um dia não chegasse até nós. Quando Jesus tentou nos salvar, Ele não estava no céu apenas, Ele veio até aqui na terra, passou por tudo o que passou para nos salvar. Veja, rei Herodes matou mais de 2.000 crianças, apenas para que o evangelho não chegasse até a ti. Eu quero deixar claro: se isso aconteceu com Jesus, já aconteceu naquele tempo, não será diferente neste tempo. O diabo não nos vai deixar pregar o evangelho em vão. Nunca vais ter tempo para ir pregar, tu terás que escolher ir pregar. Nunca terás toda a disponibilidade para ir pregar, tu terás que criar disponibilidade para ir pregar. Nunca vai estar tudo pronto, nunca terás que ir só, vais ter sempre outras propostas, nunca vai estar tudo tranquilo para tu ir. Tu é que tens de escolher ir. Aquelas pessoas estão à espera do dia em que tiver tudo tranquilo. Não. O diabo mandou uma tempestade para que Jesus não fosse, naquela altura, pregar o evangelho a alguém que estava preso no reino do Espírito. Mas não para por ali. Jesus, todavia, atravessa tudo, amém? Entra em qualquer lugar quando Ele deseja salvar alguém. Quando Ele deseja salvar alguém, Ele atravessa tudo. Em Marcos 5:1, a Bíblia diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Amém? Gerazenos era o lugar em que tinha então a cultura helenista, em que adoravam outros deuses. Era um solo pagão e impuro. Veja, nesse lugar em que Jesus foi, e chegaram a um outro lugar do mar, a província dos Gadarenos. Essa província era uma província impura. Essa província era uma província com vários hábitos satânicos. Essa província não era, na verdade, um lugar que Jesus deveria ir, mas Jesus foi.
Esse lugar não era um lugar que Jesus poderia ser encontrado, mas ele foi. Sabem, amados, olhando para isso, dá a impressão de que não tem nada a ver conosco. E eu entendo que da mesma maneira como ele foi ter a essa cidade dos Gadarenos, ele vai em qualquer cidade em que nós estivermos. Ele é capaz de chegar em qualquer cidade em que nós estivermos. Da mesma maneira como ele foi para essa cidade impura, ele é capaz de chegar à cidade das nossas vidas impuras. Ele é capaz de chegar à cidade dos nossos andamentos impuros. Ele é capaz de chegar em lugares onde ninguém alguma vez na nossa vida entrou para nos salvar. Da mesma maneira como ele chegou na cidade dos Gadarenos, ele pode chegar na cidade dos teus vícios, ele pode chegar na cidade dos teus medos, ele pode chegar na cidade das coisas erradas que você fez, que você próprio tem vergonha, mas ele próprio pode chegar lá. Ele tem chegado lá, ele chegou lá. Não há nenhum lugar que seja tão impuro ao ponto de Jesus não chegar lá, porque não há nenhuma impureza mais forte, mais poderosa do que a capacidade purificadora de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou naquela cidade, no momento que ele colocou os pés naquela cidade, todos os demônios que habitavam naquele lugar perceberam que alguma coisa estava a acontecer. Em nome de Jesus, não são os problemas nem as situações que há na tua vida. Quando ele chegar na tua vida, não importa o mal que você tenha feito, não importa as situações erradas que você tenha passado, ele tem mais habilidade de purificar do que qualquer impureza que possa estar em atuação na tua vida. E o que eu amo, amados, é que ele foi. Ele poderia naquela tarde, no final da tarde, poderia dizer assim: não, eu vou a um lugar em que é calmo, eu vou a um lugar em que é puro, eu vou a um lugar em que está tudo bem. Ele escolheu ir a um lugar em que era impuro, a um lugar em que havia mortos andando, havia pessoas andando diante de cemitério. Ele escolheu ir em algum lugar em que se adoravam outros deuses. Talvez tu estás aqui longe de Deus dizendo assim: Senhor, eu não sou o melhor lugar para que tu chegues. E ele está a dizer: assim como eu fui na casa de Zaqueu, que não era santo, eu posso ir à tua casa. Assim como eu fui na cidade do Gadareno, que não era perfeito, era endemoniado, eu posso ir na tua casa. Assim como eu fui visitar alguém que até andava no cemitério, eu posso ir na tua casa, eu posso ir até onde você está. Esse é o nosso Jesus, que purifica tudo e todos em qualquer lugar. Ai, 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 ai. Amados, haverá dias, haverá vezes em que ele não irá mais, porque ele está no céu, mas glória a Deus que ele vive em você, ele se move em você, ele existe em você. Então quando você tiver a sair de alguns lugares tranquilos, para ir em lugares de morte, em lugares de alcoolismo, em lugares de droga, é Jesus chegando naquele lugar por meio da tua vida. É Jesus chegando naquele lugar por meio da tua vida. E sabem, amados, nesse momento Jesus quer chegar em vários outros lugares. Nesse momento Jesus quer chegar no Neizinho. Nesse momento Jesus quer chegar no Rocha Padaria. Jesus quer chegar no Palanca. Jesus quer chegar no Rodman. Neste momento Jesus quer chegar em muitos outros lugares. Pastor, como? Por meio de você. Por meio de você. Pastor, eu tenho problemas, eu tenho situações. Sim, naquele barco Jesus também teve problema, mas não deixou que o problema lhe desviasse do seu propósito. Não espere os problemas da tua vida acabarem para responderem o chamado da tua vida. Não espere os desafios da tua vida terminarem para responderes o chamado da tua vida. Jesus poderia ter dito assim: mestre, Deus, eu não consegui ir até a cidade dos Gadarenos porque levantou-se uma tempestade, então eu tive que voltar porque entrou muita água no barco. Eu tive que voltar para depois voltar, mas só que depois, quando eu ia de novo, aconteceu outra tempestade e nunca teria ido lá. Glória a Deus que eu estou diante de uma geração que não será parada pelas tempestades. Glória a Deus que eu estou diante de uma geração que não será parada pelas tempestades, mas pregará o Evangelho dentro e fora do tempo. Amados, nossa vida laboral, nossa escola, tudo isso vai ficar. E deixem-me vos dizer mais: isso que Deus colocou na tua mão não é uma ferramenta para tu viveres, é uma ferramenta para tu te associares ao Evangelho. Ei, quem disse que o fato de tu seres médico, doutor, professor, financeiro, quem disse que não podes pregar o Evangelho por causa disso?
É mesmo por causa disso que deves pregar, estás em melhores condições, estudaste um pouco mais. Quer dizer que há médicos que só Raíssa vai poder falar com eles. Quer dizer que há financeiros que só Surá vai poder falar com eles. Estão a entender? Quer dizer que há mecânicos que só os irmãos mecânicos vão poder. A tua profissão não é uma exclusão, é mais uma inclusão. É mais um campo, é mais um lugar em que nós podemos entrar e pregar o Evangelho. Alguém está aqui? Amém. Alguém está aqui? Amém. Oh, glórias. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 2 diz: quando desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Veja, um homem não veio de uma festa. Um homem não veio de um almoço. Um homem veio do cemitério. Um homem cheio de espíritos imundos veio ter com ele. Eu me pergunto, naquela cidade não tinha mais ninguém? Não tinha mais ninguém para que ele fosse ter com eles? Tão logo Jesus desembarcou, o homem que estava nas trevas saiu dos sepulcros e foi ter com Jesus. Amados, eu aprendo algo aqui brutal e terrível. Enquanto a luz não chegar em alguns lugares, ninguém terá caminho para sair das trevas. Enquanto a luz não chegar, e a palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Enquanto a luz não chegar em alguns lugares, pessoas que estão inundadas de espíritos imundos, vocês pensam que o espírito de prostituição no Rocha é vontade das pessoas? Vocês pensam que o alcoolismo no Rocha é vontade das pessoas? Vocês pensam que droga no Rocha é vontade das pessoas? São espíritos imundos, são pessoas que estão vivas, na verdade estão mortas. Quando a Bíblia diz que ele veio dos sepulcros, a Bíblia estava dizendo, ele veio com vontade de morrer, ele veio com espírito de morte, ele veio com desejo de morrer. Amado, não é em vão que nós fazemos o encontrão. Nós sabemos o que estamos a fazer, nós sabemos a quantidade de espíritos imundos que se movem à volta disso, que nenhuma ciência vai resolver, que nenhuma política vai resolver, amados. Não que essas instâncias não façam os seus trabalhos, mas há trabalhos que somos nós que devemos fazer. Somos igreja para quê? Para nos reunirmos aos domingos? Não. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem, amados, representa o que cada um de nós foi um dia, representa o que muitas pessoas ainda são hoje, representa o que muitas pessoas estão a tentar deixar de ser. Pessoas com espíritos imundos, pessoas que vivem em casa, mas as suas casas são como se fossem sepulcros. Quando a Bíblia diz que era um homem que veio dos sepulcros, esse literalmente veio dos sepulcros, mas a Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros. Quer dizer que esse homem era um vivo com espírito de morte. Quantas pessoas estão agora com uma doença chamada depressão? O principal fim dessa doença é te tirar a vontade de viver. E vocês acham que essa pessoa tem alguma diferença? Essas pessoas têm alguma diferença com o homem gadareno? Não, o espírito é o mesmo, só adotou novos nomes nesse tempo. Só adotou novos nomes nesse tempo. E você achando que a tua vida é só uma vida qualquer, é só uma vida para continuar a ser abençoado? Não. No momento em que você recebe a vida de Cristo, no momento em que você se move em Cristo, no momento em que você vive em Cristo, Cristo está a dizer: você é minha extensão, você é a prolongação dos meus dias, você é a minha presença no Rocha, você é a minha presença na tua casa, você é a minha presença. Pastor, por que as pessoas quando têm problema gostam de vir falar comigo? Porque quando você está no escuro, você tenta encontrar uma luz. Quando você está no escuro, você tenta encontrar uma luz, que essa luz não se apague, que essa luz não acenda em outros lugares que não precisam do teu tipo de luz. Pastor, qual era a condição desse homem? Como é que esse homem era? Como é que esse homem era? Qual era a condição desse homem que veio ter com Jesus? Qual era a condição dele, pastor? Coloca no versículo 3.
A Bíblia diz: esse homem vivia nos sepulcros. Vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Veja, quando as pessoas estão perdidas, elas acham que estão livres. O orgulho cega. Elas acham que não precisam de ajuda. Primeiro nós vimos que esse homem vivia nos sepulcros. Logo, esse homem que estava vivo, ele tinha vontade de morrer. Quantas pessoas estão vivas, mas com vontade de morrer? Quantas pessoas estão em mansões, mas com sepulcro no coração? Quantas pessoas têm todas as coisas, mas chegam à noite e percebem que não têm nada? A vontade de morrer simplesmente não desaparece. Um vazio no coração. Uns tentam preencher com namoro, outros tentam preencher com festa, outros ainda tentam preencher com dinheiro, até entram em casas escuras para obter esses tais dinheiros, mas ainda assim o espírito do sepulcro continua dentro delas. Mas Jesus, amado, olhou para lá, disse: passemos para o outro lado, porque há alguém daquele lado precisando de vida. Da mesma maneira, amados e amadas, hoje Ele quer usar a tua vida para comunicar vida em pessoas que estão em sepulcros. Hoje Ele quer usar a tua vida para comunicar vida a pessoas que querem perder vida. Hoje Ele quer usar a tua vida para comunicar vida a pessoas que já perderam completamente a esperança. O gadareno vivia nos sepulcros. Isso quer dizer que ele estava vivo, mas estava morto. Era um morto entre os vivos e um vivo entre os mortos. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Esperando o dia só já de morrer. Não tem mais nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Pensa que depois do casamento vai ficar tudo bem, mas continua. Depois do emprego vai ficar tudo bem, mas continua. Porque há um espaço nos nossos corações, amados, que não é preenchido com conquistas humanas. Há um espaço no nosso coração que é apenas preenchido pela vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como Ele era o caminho, a verdade e a vida, Ele fez o caminho para chegar até o gadareno. Ele fez o caminho para contar a verdade até o gadareno. Ele fez o caminho para dar vida ao gadareno. Da mesma maneira como Ele fez o caminho para dar vida ao gadareno, nesta manhã Ele está fazendo o caminho para dar vida a alguém que está aqui sem vida, para contar a verdade a alguém que está aqui sem a verdade, para contar a libertação para alguém que está aqui sem a libertação. Como Ele fez o caminho para o gadareno, Ele está a fazer o caminho para ti. Ele dizia ao gadareno: gadareno, me olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, viverá. Se você tem vontade de morrer porque você está longe de mim, se você estiver perto de mim, você não terá vontade de morrer, porque se você morrer, eu sou a ressurreição, e se você estiver morto, eu sou a vida. Gadareno, olha para mim. Gadareno, olha para mim. Nós estamos aqui nesses tempos para conduzir gadarenos deste tempo até o Jesus que nós conhecemos. Estamos aqui para conduzir gadarenos deste tempo até o Jesus que nós conhecemos. É isso que nós iremos fazer no encontrão com Jesus. A Bíblia diz: ninguém conseguia prendê-lo, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ela arrebatava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Veja, quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém conseguia, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Pastor, o que acontecia? O que acontecia é que a força espiritual da opressão se tornou mais forte do que a força da moral. Pastor, o que o pastor quer dizer com isso? Pastor, eu já lhe falei muitas vezes, ele não quer mudar. Pastor, ele é sempre assim, ele não muda, ele está cada vez pior. Amados, vocês não conhecem a força da opressão espiritual. A força da opressão espiritual torna-se mais forte do que a força da moral. Não é por ele mesmo que ele não está a querer sair do álcool. Às vezes nós limitamos a questão assim: não, ele não tem decisão própria. É porque tu não sabes que força de opressão espiritual não depende de decisão própria. Às vezes limitamos assim: não, se ele quisesse já teria vencido isso. É porque tu não sabes que a força da opressão espiritual não tem a ver apenas com isso. Quando a pessoa está sob força de opressão espiritual, ele acha que o errado é certo.
ele começa a pensar que tem razão. Veja, a Bíblia diz que prenderam-lhe os pés, prenderam-lhe tudo, mas ele desfazia aquelas correntes. Ele desfazia aquelas correntes todas de opressão física, mas não era capaz de desfazer a corrente de opressão espiritual. Ele era capaz de desfazer as correntes de opressão física, mas não era capaz de desfazer as correntes de opressão espiritual, porque as correntes de opressão espiritual só quem faz é Jesus. Só quem pode fazer é Jesus. Por isso é que tu vês pessoas sendo capazes de desfazer coisas humanas, coisas naturais, mas coisas espirituais não conseguem fazer até terem um encontro com quem? Até terem um encontro com quem? Até terem um encontro com Jesus. E permitam-me aqui dizer a alguns irmãos que estão neste lugar, movidos por algum orgulho, movidos por alguma carnalidade, tu dizes assim: não, eu sou capaz de fazer isso sozinha, eu não preciso que ninguém me ajude, eu não preciso que ninguém me apoie. Tu podes parecer que consegues fazer isso sozinha, humanamente falando, mas bem no fundo, tu sabes que há algumas coisas que tu precisas de Deus. Tu sabes que há algumas coisas que tu precisas de Deus. Tu sabes que há algumas coisas que sem Deus tu não consegues fazer. E é para esse irmão e essa irmã que nesta manhã eu quero dizer em nome de Jesus: você não precisa fazer nada sozinho. A Bíblia diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, nega a tua força, nega a tua habilidade, nega a tua capacidade humana, nega a tua habilidade humana e receba a habilidade divina, receba a habilidade espiritual, receba graça, receba poder, receba a unção para desfazer toda e qualquer corrente satânica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Gadareno se achava livre para fazer o que quisesse, mas era escravo de forças espirituais. Eu quero ainda dizer aos irmãos que dizem assim: não, eu sou livre, ninguém controla a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Tudo bem, como pastor eu não tenho o direito de te determinar o que tu vais fazer ou não vais fazer, mas eu posso dizer: filho, filha, a tua liberdade que te prende não é liberdade, é opressão. A liberdade que te prende em algum vício não é liberdade, é opressão. A liberdade que te prende em alguma coisa que te está a matar não é liberdade, é opressão. A liberdade que te prende em algo que está a te destruir internamente não é liberdade, é morte silenciosa e calma. A verdadeira liberdade é a que nós recebemos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, não para fazerem o que não querem, mas para fazerem o que querem. E quando quiserem fazer algo que é errado, poderem se dizer livremente: eu sou livre, já não vou fazer. Por mais que tu, diabo, queiras que eu beba, já não vou beber. Por mais que tu, diabo, queiras que eu me prostitui, já não vou me prostituir, porque eu sou verdadeiramente livre. A liberdade não começa quando tu podes fazer tudo o que tu queres fazer. A liberdade começa quando tu começas a escolher o que tu queres fazer e o que tu não queres fazer. E essa liberdade só quem dá é Jesus Cristo. A moral e as sociedades vão te fazer livre para fazeres tudo como tu quiseres fazer. Se tu quiseres adorar, adora. Se não quiseres adorar, não adora. Se quiseres beber, bebe. Se quiseres ser homossexual, seja. Se quiseres ser gay, seja. Mas a liberdade que Cristo te dá liberdade de tu fazeres o que tu não queres fazer e de fazeres o que tu queres fazer, não segundo a coisa que está à tua frente, mas segundo o que tu achares certo, segundo Deus e o próprio Espírito Santo em ti. Isso é a verdadeira liberdade. Quer dizer que aquele homem parecia ser um homem livre, porque ele andava para cima e para baixo, fazendo o que ele queria, rompendo as correntes, mas bem na verdade, era um grito de socorro. E eu quero dizer para pessoas aqui que a tua liberdade não seja a tua prisão. És livre para quê? Para beber? Que não seja a tua prisão. És livre para quê? Para fumar? Que não seja a tua prisão. És livre para quê? Para te prostituir?
que não seja a tua prisão. E se for a tua prisão, Jesus Cristo atravessou uma tempestade para ir ter com o gadareno. Em nome de Jesus, Ele já atravessou o céu e veio à terra. Em nome de Jesus, Ele já atravessou todos os contratempos e chegou até aqui por meio da palavra que você está a ouvir, para te dizer que este vício não é a tua liberdade, está destruído na tua vida. Para te dizer que este medo não é a tua liberdade, está destruído na tua vida. Te dizer que essa ansiedade não é a tua liberdade, está destruída na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Carabraço te graça. Não ficou por ali. Não ficou por ali. Obrigado. No 6, a Bíblia diz: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Quando ele viu Jesus ao longe, correu e prostrou-se diante dele. Veja, demônios, porque aquele homem não era conduzido mais por ele mesmo. Alguém está aqui? Aquele homem era conduzido por demônios. Aquele homem era conduzido por espíritos malignos. Sabem, às vezes nós vamos em algum lugar e começamos a procurar onde é que está um demônio, onde é que não está demônio. Quando tu tiver Jesus em você verdadeiramente falando, a tua presença, esquece isso de procurar demônio, esquece isso de procurar quem está me fazendo mal. A tua presença, se a presença de Jesus fez com que os demônios se apresentassem, da mesma maneira a tua presença fará com que espíritos malignos se apresentem, não para te combater, mas para se prostrar, porque a Bíblia diz que nós vivemos em Jesus, nos movemos em Jesus, existimos em Jesus. Se tivermos essa consciência, só a nossa presença será suficiente para todos os demônios se renderem diante de nós. A Bíblia diz que Jesus chegou naquele lugar e os demônios chegaram até Jesus e se prostraram. Não diz debateram, se prostraram. Não diz lutaram a noite toda, se prostraram. Não diz combateram, se prostraram. Em nome de Jesus, vem tempo que os demônios da tua vida, na tua família, na tua casa, vem tempo, e é chegado esse tempo em que eles vão se prostrar, em que eles vão se render à graça que há em ti em Cristo Jesus, ao poder que há em ti por Cristo Jesus, à unção que há em ti por Cristo Jesus. Isso aconteceu com Jesus porque Jesus sabia quem Ele era. Ele sabia que era filho de Deus. Os demônios chegaram e se prostraram e pediram: por favor, não nos tira dessa região. Disseram: por favor, nós queremos ainda ficar nessa região. Vocês se lembram que quando eu comecei a pregar, eu vos disse que aquela cidade era uma cidade cheia de espíritos imundos. Se numa só pessoa tinha 5.000 demônios, imagina quantos demônios tinha em outras pessoas. Eles governavam aquela zona, eles traziam espírito de enfermidade naquela zona, eles traziam depressão naquela zona, eles traziam o espírito de morte naquela zona. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, eles se prostraram diante de Jesus e disseram: por favor, nós já estamos aqui há muito tempo, não nos tira só daqui, em nome de Jesus. Há alguns demônios que ainda estão a dançar em alguns lugares, porque vocês ainda não chegaram lá. Há alguns demônios que ainda estão a festejar, estão muito à vontade em algumas áreas da tua família, porque você ainda não se levantou como verdadeiro filho de Deus. Estão muito à vontade em algumas áreas da tua casa, porque você ainda não se levantou como filho de Deus. Quando você se levantar, eles vão te pedir, vão te implorar para não os retirar dali, porque perceberão que há alguma autoridade superior a eles. Perceberão que há alguma autoridade superior a eles. Uma autoridade superior a eles. Perceberão que há alguma autoridade superior a eles. Talvez ainda não perceberam, porque tu ainda não te levantaste verdadeiramente como um filho de Deus. Eles chegaram até Jesus e disseram: por favor, não nos tire dessa região. E eu pergunto:
Quantos demônios têm operado na região do Rocha? Quantos demônios têm operado na região do Rocha? Há quanto tempo? Sendo que Jesus não morre, demônios não morrem. Quantos demônios têm operado na região do Rocha? Quantos têm operado na tua família? Quantos têm operado na tua casa? Quantos têm operado na tua rua? Essa brincadeira de jogo de não te irrite. Vocês sabem há quanto tempo no Rocha se joga não te irrite? Como é que são no Rocha? Você vai no Telatona, não vai encontrar pessoas a jogarem não te irrite. Estão a fazer outras coisas, mas no Rocha, em toda a rua, não te irrite substitui o futebol. E se vocês forem ver, não é algo de hoje, não é algo de hoje, não é algo de hoje. Nossos avós já jogavam não te irrite nessas ruas. Nossos pais já jogavam não te irrite nessa rua. Alguns até sabem que os pais deles eram os melhores jogadores. Eles também agora se tornaram os melhores jogadores de não te irrite. Uma coisa que te leva 5 horas de tempo. Tu não estás a ver que isso está te roubar alguma coisa? Te rouba 5 horas de tempo. Só mesmo assim a mexer assim. E achamos que isso é normal. Eu pergunto, quantos espíritos estão em funcionamento no Rocha há muito tempo e nós achamos normal? Não, no Rocha toda gente que sai volta. Aí mesmo é assim, todos que saem volta. Aí mesmo é assim, ninguém dá certo. Em nome de Jesus, nós não só vamos acabar com isso, como não seremos jovens que repetiremos isso. Não só vamos acabar com isso, como não seremos jovens que iremos repetir isso. Não vamos repetir isso e vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Quando tu queres acabar com algo, quando tu queres mudar algum lugar, não muda a parede, não muda a cor da casa, não muda as mobílias, não muda os elementos materiais que estão lá, muda o espírito que está lá. Expulsa os espíritos satânicos, corta a influência satânica, e aquele lugar vai mudar completamente. Em nome de Jesus, chegou o fim de alguns espíritos que operaram nessa região. Chegou o fim de alguns espíritos que governaram nessa região. Chegou o fim. E nós somos a geração que vamos começar um novo hábito, que vamos começar uma nova graça, que vamos começar uma nova dispensação. Chegou o fim. O mesmo acontece na tua casa, o mesmo acontece na tua vida. As coisas que aconteceram com teu pai não tem que acontecer contigo. Aconteceram com tua mãe, não tem que acontecer contigo. Aconteceram com teu irmão mais velho, não tem que acontecer contigo. Eles não sabiam, os espíritos que estavam naquela zona, mas nós descobrimos. E a palavra de Deus diz: estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Nós cremos. A nossa crença em Jesus não pode ficar assim em vão. Não. Sinais vão nos seguir. Sinais precisam nos seguir. Em nome de Jesus. Se Jesus precisou apenas de um gadareno para mudar a história daquela cidade, em nome de Jesus, eu não sei o que ele vai fazer com a tua vida, mas eu quero declarar profeticamente: só tua vida serve para mudar uma rua dessa região. Só tua vida serve para mudar uma zona dessa região. Marabra satakayaba lintereba lagrayabra lenteremayabra lobrosete krasneko lenteremayabras libra sontem de graça lebra satakayaba. No 7 a Bíblia diz: gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Não combateu, demônio não combateu. Demônio chegou gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Vocês andavam a ser atormentados por demônios. Pois bem, agora chegou a hora. Agora chegou o dia em que os demônios serão atormentados por vocês, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Pois bem, chegou a hora em que os demônios serão atormentados por vocês. Chegou a hora em que demônios da prostituição serão atormentados por vocês. Demônio do desemprego, demônios da ira, da raiva serão atormentados por vocês.
Só precisa de chegar alguém em quem Jesus vive. Alguém aqui é casa do Espírito Santo. Alguém aqui é casa do Espírito Santo. Alguém aqui vive em Jesus. Alguém aqui vive em Jesus. Alguém aqui está em Cristo. Se você está em Cristo, então você é a pessoa que vai atormentar os demônios. Chegou gritando em alta voz: que queres comigo? O que eu achei engraçado aqui é que os demônios não ofenderam. Não disseram: vou te matar, Jesus. Não ofenderam Jesus. Eles chegaram e Jesus também não lutou com eles. Não lhes deu queda. Não lhes expulsou assim. Sai. Não aconteceu isso. Jesus só estava consciente da identidade dele. Ele só pausou assim, olhando para ele. Ele próprio chegou, ele próprio se apresentou, ele próprio pediu favor para não ser atormentado, ele próprio se ajoelhou em nome de Jesus. Quando você souber quem você é em Cristo Jesus, quando você souber verdadeiramente da tua filiação divina em Jesus, há coisas que não vais precisar orar, há coisas que não vais precisar orar, não vais precisar orar, não vais precisar orar. Apenas a consciência da tua identidade. E permitam-me dizer isso: há demônios que tentam se agarrar em vidas de muitos de vocês, porque vocês não conhecem ainda a vossa identidade, ainda não sabem bem quem vocês são em Cristo Jesus.